No capítulo 9, nós vamos estudar sobre geometria molecular e teoria de ligação. Bom, esse capítulo 9 ele será dividido em 6 tópicos, e nesse tópico 1 nós vamos falar sobre formas espaciais moleculares. Bom, nós já tínhamos visto no capítulo 8 que as estruturas de Lewis fornecem a conectividade atômica. Elas nos mostram números e os tipos de ligações entre os átomos. Só que quando nós falamos de ligações covalentes, essas moléculas que são geradas através das ligações covalentes entre átomos, elas podem apresentar formas tridimensionais diferentes. Então, para a gente entender essa forma espacial molecular, a gente precisa determinar quais são os ângulos de ligações que ocorrem entre os átomos em uma molécula. Se a gente considerar o tetracloreto de carbono como exemplo, foi verificado experimentalmente que cada ângulo de ligação entre cloro, carbono, carbono, cloro, ele corresponde a um valor de 109,5 graus. Bom, a partir do momento que você conhece esse ângulo, você consegue concluir que a molécula ela não pode ser plana para apresentar esse ângulo. E aí, então, você sugere que essa molécula tem uma geometria dentro de um tetraedro, onde todos os átomos de cloro estão localizados nos vértices de um tetraedro com o carbono no seu centro. Como você pode ver nessa figura aqui, na figura A, você tem a figura de um tetraedro. O que é um tetraedro? O tetraedro ele tem 4 faces, e essas faces são triângulos equiláteros, com todos os seus lados iguais. Então é como se ele fosse uma pirâmide, como você está vendo no desenho na figura A, com uma base triangular. Então esse carbono, que é o átomo central da molécula de tetracloreto de carbono, ele está no centro dessa pirâmide. E os 4 cloros que se ligam no carbono, eles estão direcionados para os 4 vértices desse tetraedro que está mostrando aí na figura A, você indo para a figura B. Você observa que todos os ângulos dos cloros com carbono são exatamente iguais a 109,5 graus. Isso ocorre porque todos os átomos estão ligados no carbono, que é o átomo central, são átomos iguais. E também a distância de ligação de carbono-cloro, ela nesse caso é de 1,78 ângulos, como nós já havíamos explicado anteriormente. A gente tem como fazer uma estimativa, uma comparação de comprimento de ligação entre átomos quando a gente considera o raio atômico dos mesmos. E na figura C já mostra para você um exemplo de bola de como esses átomos estariam localizados no espaço, numa figura tridimensional. Bom, então como você consegue prever essas formas espaciais moleculares? Então, para prevermos a forma molecular, supomos que os elétrons de valência se repelem. Os elétrons de valência, lembrando, são os elétrons que estão participando da ligação química. Consequentemente, a molécula assume qualquer geometria 3D que minimize essa repulsão, ou seja, as ligações químicas tendem a ficar o mais distante possíveis uma das outras, correto? Como que a gente vai fazer isso na prática, olhando isso num desenho, num papel? Então a gente usa uma teoria chamada de RPENV, que é conhecida como a teoria de repulsão do par de elétrons no nível de valência. Então a gente vai analisar as moléculas, verificando como que vai ocorrer essa repulsão das ligações químicas. Então existem modelos de formas moleculares que nos ajudam bastante. Por exemplo, nós temos moléculas do tipo AB2 e AB3. O que significa isso? A seria o átomo, é um modelo geral, A gente vai mostrar alguns exemplos aqui para frente. A seria o átomo que vai ficar no meio, no centro da molécula, e B vai cercar esse átomo central.
Então, no primeiro modelo, você vai ter 2 átomos cercando um átomo central, no segundo modelo, você vai ter 3 átomos cercando o átomo central. São os modelos mais simples. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui agora. No caso do modelo tipo AB2, nós temos aí mostrado como exemplo o CO2, o dióxido de carbono, que ele vai ter uma geometria linear. E nós temos o SO2, que tem uma geometria angular. Lembrando que essa fórmula AB2, ela também poderia ser considerada A2B, né? Você poderia ter, por exemplo, a água, H2O. A H2O, ela teria uma geometria angular semelhante ao SO2. Bom, depois a gente vai tentar entender melhor no próximo tópico como que eu vou descobrir se a geometria vai ser linear ou se a geometria vai ser angular em modelos do tipo AB2. No caso de nós termos um modelo do tipo AB3, aí nós temos mais possibilidades ainda. Como, por exemplo, o SO3, a geometria vai ser trigonal plana. Já no caso do NF3, essa geometria vai ser piramidal trigonal. E temos aí no outro modelo, pouco comum, mas é possível, que seria a forma T, no caso dessa molécula de ClF3. Então, como eu falei anteriormente, quais desses modelos nós vamos adotar? Nós vamos aprender isso no próximo tópico. Bom, existem ainda outros 5 geometrias fundamentais para você determinar a fórmula molecular. Como nós já havíamos falado, tem a geometria linear, vai ter um ângulo de 180 graus entre as ligações, como foi mostrado no exemplo do CO2. Aqui nós temos a geometria trigonal plana, como o exemplo do BF3, onde você tem essa geometria trigonal plana, molécula do tipo AB3, como também foi mostrado no exemplo anterior, sendo a molécula de SO3. Nós poderíamos ter a geometria tetraédrica, como foi mostrado no exemplo do tetracloreto de carbono, do CCl4. Nós poderíamos ter uma geometria bipiramidal trigonal. Essa geometria ela é interessante, você tem 5 ligações de átomos com o átomo central. Então esse átomo central, como nós falamos no capítulo anterior, ele tem uma expansão do octeto. Então se aplica a molécula de, por exemplo, PCl5, aonde existem 3 átomos no plano central dessa molécula, formando uma geometria trigonal plana nos 3 átomos centrais. E acima e abaixo você tem outros 2 átomos, que ele está formando um ângulo de 90 graus com essa base do meio aí. Então essa geometria ela chama bipiramidal trigonal. Temos também a geometria octaédrica. Essa se aplica, por exemplo, a uma molécula de SF6, onde também tem o octeto expandido, correto? E aí você, em todos os átomos que estão ligados no átomo central, vão formar um ângulo de 90 graus entre eles, tá certo? Então, nós consideramos a geometria ao redor do átomo central, nós consideramos todos os elétrons, os pares solitários e pares ligantes da ligação, então, ou seja, nós consideramos, quando vamos determinar se a geometria é linear ou angular, não só os elétrons que estão sendo compartilhados formando a ligação química, mas também os pares de elétrons não ligantes, tá certo? Então, quando nós vamos dar um nome à geometria molecular, a gente foca na posição dos átomos. Então, por exemplo, a gente pode ter um arranjo tetraédrico, e esse arranjo tetraédrico pode se transformar num arranjo, numa geometria piramidal trigonal. Basta eu remover um átomo desse arranjo tetraédrico e colocar um par de elétrons não ligantes. No caso dessa geometria tetraédrica se transformar na angular lá da ponta, eu precisaria de remover 2 ligações nessa geometria tetraédrica inicial e colocando 2 pares de elétrons não ligantes. Então, para exemplificar melhor no final desse tópico 1, no caso da tetraédrica, nós poderíamos ter a molécula de metano, CH4, ou CCl4, como foi mostrado nesse tópico. Passando para a piramidal trigonal, a gente poderia ter a molécula de amônia, NH3,
Aí você tem um par de elétrons não ligantes no nitrogênio, gerando um arranjo tetraédrico e a geometria piramidal trigonal. Já no último caso angular, nós poderíamos ter o exemplo da água, aonde você tem dois pares de elétrons não ligantes, o que vai gerar essa geometria angular. Mas essas geometrias moleculares nós vamos definir no próximo tópico, aonde nós vamos estudar o modelo RPENV.